Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Hoje a gente termina o capítulo 10, que é o da Gênese orgânica. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. O nosso título de hoje é O Homem Corporal. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais não difere senão por nuances na forma exterior. De resto, a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições. E, em sua morte, seu corpo se decompõe como de tudo o que vive. Não há em sangue, em carne, em ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Como estes, em morrendo, retorna à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que estavam combinados para formá-lo, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam as suas funções orgânicas sobre certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Essa aqui era uma denominação antiga, né? Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais uns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certos comportamentos do homem, a tal ponto que, há muito tempo, são designados sob o nome de homens da floresta. Como ele, caminham eretos, servem-se de bastões, constroem suas cabanas e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. Item 28, né? Esqueci de falar os itens. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, reconhece-se que, desde o líquen até a árvore e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com o anel precedente, seguindo-se passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, uma vez que o corpo do homem está em condições idênticas às dos outros corpos, química e constitucionalmente, que ele nasce, vive e morre do mesmo modo. Deve ter sido formado nas mesmas condições. 29. Quanto isso possa custar ao seu orgulho, o homem deve resignar a não ver em seu corpo material senão o último anel da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, contra o qual protestaria em vão. Mas, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do animal, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo em que se detém o animal. Não vemos o limite onde pode chegar o espírito do homem. Tem 30. O materialismo pode ver por aí
que o Espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e seu positivismo, vai adiante e os provoca, porque está certo de que o princípio espiritual, que tem a sua existência própria, não lhe pode sofrer nenhum dano. O Espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria, admite tudo o que este admite, mas ali onde este se detém, o Espiritismo vai além. O Espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: não posso ir mais longe. O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco? Porque aquele, entrevendo os novos horizontes, quer ultrapassar os limites onde convém ao outro deter-se. Cristóvão Colombo não foi também tratado de louco porque acreditava num mundo além do oceano? Quanto à história não conta desses loucos sublimes que fizeram a humanidade avançar, aos quais se traçam coroas depois que se lhes terá tirado a lama. Pois bem, o Espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo aqueles que querem permanecer na margem terrestre, descobre-nos todo um mundo bem de outro modo importante para o homem do que a América, porque todos os homens não vão à América, ao passo que todos, sem exceção, vão ao mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um lado para outro. Chegados ao ponto em que estamos da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o espiritismo prossegue as suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Então isso aí foi para encerrar esse capítulo, né, com a Gênese orgânica, e agora a gente vai entrar então no capítulo 11, onde a conversa é a Gênese espiritual. E aí uma sutilez, né, bastante grande, porque nós vamos entrar num terreno que aparentemente é um tanto abstrato, né, mas a gente vai ver as discussões que nos convencem, né, de tudo que vai ser dito aí sobre a Gênese espiritual. Para completar, então, a Gênese orgânica, ele fala do homem, né, da evolução do homem, e coloca o homem claramente como sendo o macaco que deu certo, né, o macaco onde o espírito encontrou ali a oportunidade de se aperfeiçoar ao ponto de se desvincular da matéria. Mas até aí, teve de experimentar que na matéria, algumas coisas, como por exemplo a transmissão dos caracteres de existência, foram melhor absorvidas, né? Foram melhor desenvolvidas por gametas. Ah, mas isso, o que tem isso a ver, né? Tem a ver que a transmissão dos caracteres são dados de duas fontes, né? O óvulo feminino, o espermatozoide masculino, cada um carregando 23 pares de cromossomos que se combinam para formar um ser, um indivíduo capaz de abordar um espírito, certo? Ah, mas isso também no macaco, no cachorro, no polvo, e aí, né, nos diversos animais. Sim, então ali se mostrou a melhor condição de se produzir essa combinação. Da mesma forma que o réptil inventou o ovo com casca, e por isso fez com que a sua espécie, né, a sua família de seres, pudessem reproduzir em terra, né? Tirando a dependência da reprodução na água, que praticamente estava lá no anfíbio. O anfíbio, para se reproduzir, se reproduz na água, mas ele consegue viver também na terra. Mas a reprodução tem que ser dentro d'água. E o
o réptil conseguiu vencer essa barreira, conseguiu colocar o ovo também na terra. Portanto, lá na terra ele pode se reproduzir, não precisa mais depender da água. Então foi um grande salto. Da mesma forma que o dinossauro conseguiu desenvolver o sangue quente, que permitiu a ele existir em toda a superfície do planeta, que na época não tinha polo, nada disso, era tudo uma coisa só, né, Pangeia, mas ele conseguiu, nas regiões mais quentes, mais frias, conseguiu suportar as variações térmicas, porque ele desenvolveu o sangue quente. E aí passou para a ave e para o mamífero. A ave seguiu botando ovos, né, como o réptil, sangue quente como o dinossauro. Mas o mamífero começou a fazer uma coisa diferente. Ele conseguiu vencer a barreira do ovo, que não precisa mais colocar um ovo e deixá-lo ali e ter que se preocupar com a proteção daquele ovo. Ele passou a carregar o ser dentro dele mesmo. A fêmea, né, carregar o ser dentro dela mesma. Então ela tinha, por exemplo, uma condição na qual esse ser nascia e ficava dentro de uma bolsa. Ela podia carregar com ela. Mais tarde, essa bolsa acabou internalizando, criando a placenta. Então, cada vez mais, o mamífero foi se desenvolvendo, até chegar no macaco, que do macaco, o que o macaco fez de diferente dos outros? Ele criou membros que podiam caminhar e manipular as coisas de igual forma. Então, ele deixou de ter 4 patas, com 2 pés, né? Se você pegar o urso, por exemplo, ele é plantígrado, né? Toda a palma, toda a sola, né, da pata dele vai em contato com o solo. Só que as patas dianteiras já têm uma mobilidade diferente das traseiras. O macaco fez com que isso tudo se transformasse em 4 mãos, podendo pegar as coisas com os pés e com as mãos. Ou seja, virou quadrúmano. Já no homem, para viver numa posição ereta, 2 desses membros, 2 dessas mãos, voltar a ser pé, para que ele pudesse sempre caminhar de forma ereta. O homem, né, o hominídeo, ele, para poder se deslocar em grandes extensões, teve que transformar o seu meio de refrigeração. Deixou de ser um animal que refrigera através do sebo para principalmente refrigerar através do suor. A produção, o suor praticamente é água. Então, a água que escorre, né, pelo corpo refrigera muito mais fácil, muito mais rápido do que o sebo. E outra, perdeu pelo para não ter essa acumulação. Diferente do macaco, o homem desenvolveu uma capacidade de proteção contra o raio solar com a produção em larga escala da melanina. E à medida que se deslocou para as regiões setentrionais, essa melanina foi se perdendo, né, e a pele foi se tornando mais clara, para que possa absorver da luz solar o mínimo necessário para a produção da vitamina D. Então teve essas transformações que foram fazendo com que o corpo humano, né, fosse, entre todos aqueles seres vivos, o mais bem adaptado a viver em qualquer parte do planeta. E é graças à adaptação, né, que a gente não pode nunca deixar de falar, né, a migração do polegar para uma posição de oposição aos outros 4 dedos, permitindo a capacidade de manuseio de ferramentas com muito mais habilidade do que o próprio macaco, né? E aí, portanto, né, depois o desenvolvimento da cabeça, o crânio, aumento do crânio, diminuição do maxilar por conta da adaptação à alimentação, enfim, todas as transformações que o corpo hominídeo foi tendo, né, foi para que um espírito mais inteligente, mais bem adaptado pudesse habitá-lo.
E aí, portanto, uma vez feito essa habitação, né, essa domínio sobre o corpo material, o que vem em seguida? Domínio sobre o instinto. E ao dominar o seu instinto, ele desenvolve mais o seu lado afetivo. Não que os outros animais não tenham lado afetivo, não é isso, mas desenvolver o seu lado afetivo, a sua moralidade, e aí, portanto, reduzir a sua necessidade instintiva. E aí se tornar, como dizia Aristóteles, né, um animal totalmente sociável, que depende de uma existência sociável para que ele possa ter saúde mental. Porque se a pessoa se isola do meio, ela perde a saúde mental. Então ela precisa estar convivendo com outros seres. Bem, muito bem. E aí, portanto, até aí a gente diz que o espiritismo caminhou junto com a ciência materialista, né? Agora, daqui para frente, a evolução do espírito, através de novos mundos, né? Através de novas condições reencarnatórias e tal, etc., a ciência ainda não está caminhando junto. Mas, como eu disse lá mesmo no meu próprio livro, lá, A Vida Sob Nova Visão, a vida é algo bastante... é algo quântico, a reencarnação é um processo natural e, portanto, a gente vai melhorando, 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 até não termos mais a necessidade de reencarnar. Convido você a acompanhar a outra playlist, né? A Vida Sob Nova Visão. Também acompanhar a playlist do Livro dos Espíritos, porque eles, né, trocam figurinhas ao tempo todo. E aí, portanto, a gente, se você gosta desses estudos, né, não se atenha apenas a essa playlist aqui, a Gênese, né? Tá bom? Então, se você gosta desse assunto, deixa seu like. Se você não gosta desse assunto, mas chegou até aqui, deixa seu like. Ajuda a gente a continuar a trabalhar, né, por essa divulgação. Se inscreve no canal. Faça um comentário. Eu gostei, eu não gostei, gostaria de entender isso, gostaria de entender aquilo, o que eu posso fazer para compreender melhor isso. Faça um comentário, vamos discutir. Tá bom? Somos todos seres sociáveis. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta é o obsessor. Se livra da coisa